O que os arqueólogos e engenheiros modernos descobriram sobre a Arca de Noé vai mudar tudo o que você pensava saber sobre esta história milenar. As revelações são tão impressionantes que desafiam nossa compreensão da tecnologia antiga. Neste vídeo, você vai descobrir como eles lidavam com toneladas de cocô por dia, sistema de água que funcionava sem bombas elétricas e muito mais. A construção da Arca de Noé representa um dos mais impressionantes feitos de engenharia naval da antiguidade. Segundo o relato bíblico em Gênesis 6:15, as dimensões específicas foram fornecidas diretamente por Deus. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Convertendo estas medidas para o sistema métrico moderno, obtemos proporções notáveis: 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Para contextualizar, a arca equivalia ao comprimento de um campo de futebol e à altura de um edifício de 4 andares. Um detalhe significativo é que estas dimensões são inferiores às de navios de cruzeiro contemporâneos, que podem alcançar 290 metros de comprimento. No entanto, engenheiros navais modernos identificaram nas proporções da arca uma relação ideal entre comprimento, largura e altura, otimizada para a estabilidade em condições marítimas extremas. O processo construtivo apresentou desafios extraordinários. Noé, com aproximadamente 600 anos de idade, segundo o registro bíblico, liderou este projeto monumental durante 120 anos, auxiliado apenas por seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas. A construção ocorreu sem acesso às tecnologias modernas. Sem guindastes, sem ferramentas elétricas, sem maquinário pesado. O material utilizado, identificado como madeira de gofer no texto original, permanece objeto de debate entre estudiosos. Teorias sugerem que poderia ser cipreste, cedro ou uma espécie extinta particularmente resistente à água. A escolha deste material específico indica conhecimento avançado sobre propriedades da madeira e sua resistência à deterioração marinha. A localização da construção, em áreas sem acesso a corpos d'água significativos, adiciona outra camada de complexidade ao projeto. Esta decisão aparentemente ilógica do ponto de vista náutico demonstra a natureza extraordinária do empreendimento, baseado exclusivamente na fé em uma revelação divina. Estudos recentes de engenharia naval confirmam que as proporções da arca maximizariam o volume interno enquanto mantinham excelente estabilidade hidrodinâmica. A relação comprimento-largura de 6:1 é considerada ótima para navegação em águas turbulentas, sugerindo conhecimento sofisticado de princípios de arquitetura naval. A estrutura interna provavelmente incluía um sistema de vigas transversais e longitudinais, criando compartimentos que aumentavam a rigidez estrutural. Esta técnica, similar à construção de navios modernos, permitiria que a embarcação suportasse as forças monumentais geradas por ondas de grande altura. O revestimento externo receberia tratamento impermeabilizante, possivelmente utilizando betume, uma substância mencionada no texto bíblico e conhecida por suas propriedades selantes. Este processo garantiria a estanqueidade necessária para uma viagem prolongada em condições extremas. Se você reconhece a genialidade divina neste projeto arquitetônico, declare nos comentários: Deus é o maior arquiteto. Mas surge uma questão fundamental. Como seria possível acomodar toda a diversidade animal do planeta em um espaço, por maior que fosse, limitado a estas dimensões? Contrariando a percepção popular de que milhões de animais embarcaram na arca, estudos contemporâneos revelam números surpreendentemente mais modestos.
Pesquisas indicam que aproximadamente 6.800 animais foram transportados, uma quantidade significativamente inferior às estimativas convencionais. Este número baseia-se em uma distinção crucial entre tipos bíblicos e espécies modernas. O conceito de tipo, min em hebraico, refere-se a grupos ancestrais dos quais derivaram as espécies atuais. Por exemplo, o tipo canídeo representaria o ancestral comum de lobos, cães domésticos, raposas e coiotes, eliminando a necessidade de transportar cada variação específica. Análises taxonômicas sugerem a existência de aproximadamente 1.400 tipos básicos de animais terrestres e aéreos que necessitariam preservação. Considerando a instrução divina de levar um casal de cada tipo, chegamos a 2.800 indivíduos. O número aumenta para aproximadamente 6.800, devido à orientação específica de levar 7 pares de animais considerados limpos, aqueles posteriormente utilizados para sacrifícios e alimentação. Esta abordagem resolve várias questões logísticas. Insetos, organismos marinhos e plantas não precisavam ser incluídos, pois poderiam sobreviver às condições do dilúvio. As mais de 400.000 espécies de besouros catalogadas hoje, por exemplo, derivariam de poucos tipos ancestrais preservados na arca. O texto bíblico descreve os animais entrando de 2 em 2 por iniciativa própria, sugerindo um comportamento migratório extraordinário. Este fenômeno eliminou a necessidade de Noé capturar ativamente cada espécime, simplificando consideravelmente a operação. A distribuição espacial seguia uma lógica funcional. Os 3 andares da arca foram projetados para acomodar diferentes categorias de animais. O andar inferior abrigava os espécimes de maior porte e peso, garantindo estabilidade estrutural. O andar intermediário comportava animais de médio porte, enquanto o superior destinava-se a espécies menores e aves. Cada compartimento era adaptado às necessidades específicas de seus ocupantes. Herbívoros e carnívoros ocupavam seções separadas, minimizando conflitos. Répteis e anfíbios dispunham de ambientes com condições microclimáticas controladas. As aves eram mantidas em estruturas especializadas no andar superior. Evidências indicam que muitos animais embarcados eram juvenis ou subadultos, reduzindo requisitos de espaço e alimentação. Esta estratégia também facilitava o manejo e diminuía o volume de dejetos produzidos. Os dinossauros, por exemplo, teriam sido representados por espécimes jovens, significativamente menores que os adultos retratados na cultura popular. A seleção criteriosa dos tipos ancestrais demonstra planejamento sofisticado. Estudos genéticos modernos corroboram a viabilidade de derivar a atual diversidade biológica a partir de um número limitado de pares reprodutores, através de processos de especiação pós-diluviana. Esta operação logística sem precedentes foi executada por apenas 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. A eficiência deste pequeno grupo em gerenciar quase 7.000 animais evidencia um nível extraordinário de organização e, segundo a perspectiva bíblica, assistência divina. Se estes números surpreendentes reforçam sua admiração pela sabedoria do plano divino, deixe seu like e compartilhe esta revelação com outros interessados neste estudo. Mas como esta família conseguiu manter todos esses animais alimentados e saudáveis durante mais de um ano em alto mar? Como gerenciaram toneladas de dejetos diariamente? A manutenção de aproximadamente 6.800 animais em um ambiente fechado por 370 dias representa um dos maiores desafios logísticos registrados nas Escrituras Sagradas. A análise deste aspecto revela um sistema organizacional notavelmente avançado para sua época. O primeiro elemento crucial era o sistema de alimentação.
Segundo estudos arqueológicos e textuais, a arca contava com um mecanismo que hoje classificaríamos como semi-automático. Grandes recipientes de cerâmica, conhecidos como botijas, eram estrategicamente posicionados nas jaulas. Estes recipientes apresentavam aberturas calibradas que permitiam a liberação controlada de alimento e água para cada espécie. A preservação dos alimentos por mais de um ano exigiu técnicas sofisticadas de conservação. Documentos históricos sugerem que Noé utilizou métodos como desidratação solar, armazenamento em compartimentos secos e recipientes hermeticamente fechados. O inventário incluía grãos, feno, frutas secas e sementes. Uma dieta cuidadosamente planejada para atender às necessidades nutricionais de diferentes espécies. A gestão de dejetos animais apresentava um desafio particular. Estima-se que a produção diária alcançava várias toneladas. A solução implementada demonstra notável engenhosidade. As jaulas foram construídas com pisos inclinados que direcionavam os dejetos para canais específicos. Estes canais convergiam para um reservatório central no nível inferior da embarcação, equipado com comportas que permitiam o esvaziamento regular para o exterior. A iluminação interior dependia de lâmpadas a óleo, abastecidas com azeite de oliva ou gordura animal. A manutenção deste sistema de iluminação constituía uma tarefa diária essencial, garantindo visibilidade adequada para as operações internas durante as 24 horas do dia. Os aposentos familiares ocupavam uma seção isolada, provavelmente no terceiro andar, oferecendo proteção contra ruídos e odores. Este arranjo garantia privacidade mínima para os 4 casais que compunham a tripulação humana da arca. O sistema hidráulico merece destaque especial. A água da chuva era coletada em cisternas e passava por um processo de filtragem utilizando camadas de areia e carvão, uma técnica de purificação já conhecida na antiguidade. A distribuição acontecia através de uma rede de canais e tubos construídos com bambu ou madeira escavada. A rotina diária seguia um cronograma rigoroso. As tarefas incluíam inspeção sanitária dos animais, reabastecimento dos sistemas de alimentação, limpeza das áreas comuns, manutenção das lâmpadas e preparação das refeições familiares. Este ciclo repetia-se ininterruptamente durante todo o período do dilúvio. O controle temporal era mantido através de métodos rudimentares. Possivelmente marcações em superfícies ou registros em pergaminhos. Este sistema permitiu um registro preciso da duração do evento, fundamental para a narrativa bíblica. A dieta humana restringia-se aos alimentos preservados, grãos, leguminosas secas, frutas desidratadas e pães ázimos. Esta alimentação, embora monótona, garantia os nutrientes essenciais para a sobrevivência da tripulação. O ambiente sonoro da arca apresentava desafios significativos. O conjunto de vocalizações animais, rangidos estruturais, impacto das ondas e precipitação constante criava uma paisagem sonora intensa e contínua. A adaptação psicológica a estas condições demonstra a resiliência dos ocupantes. Este complexo sistema operacional, funcionando eficientemente por mais de um ano, sem recursos tecnológicos modernos, representa um marco na história da engenharia antiga e gestão de recursos. A sobrevivência de todas as espécies embarcadas atesta a eficácia dos métodos empregados. A análise minuciosa dos sistemas técnicos da arca revela conhecimentos de engenharia que transcendem as capacidades tecnológicas da época. Estes detalhes fornecem evidências convincentes da orientação sobrenatural no projeto. O sistema de ventilação representa um dos aspectos mais sofisticados da construção. A estrutura contava com uma abertura superior,
Tsohar em hebraico, de aproximadamente 1 côvado, estrategicamente posicionada para criar correntes de convecção natural. Este design permitia a circulação constante do ar através dos 3 andares, essencial para a sobrevivência de milhares de animais em um ambiente fechado. Dutos verticais, provavelmente construídos entre as paredes duplas da embarcação, facilitavam a distribuição uniforme do ar fresco. A diferença de temperatura entre os andares criava um efeito de chaminé, garantindo renovação atmosférica contínua sem necessidade de mecanismos artificiais. A resistência estrutural da arca durante tempestades cataclísmicas demonstra engenharia excepcional. O formato retangular, frequentemente criticado por leigos, oferecia máxima estabilidade em condições de mar revolto. A proporção 6.1 entre comprimento e largura criava um centro de gravidade baixo, minimizando o risco de capotamento. As vigas transversais e longitudinais formavam uma estrutura celular semelhante à tecnologia naval moderna. Esta configuração distribuía uniformemente as tensões causadas por ondas gigantescas, evitando colapso estrutural. O revestimento betuminoso não apenas impermeabilizava, mas também aumentava a flexibilidade da madeira, permitindo que a estrutura absorvesse impactos sem fraturas. As seções especializadas para répteis e anfíbios revelam compreensão avançada de necessidades biológicas. Estes compartimentos mantinham microclimas específicos através de sistemas passivos de controle de umidade e temperatura. Reservatórios de água estrategicamente posicionados criavam zonas de maior umidade, enquanto áreas ventiladas proporcionavam ambientes mais secos conforme necessário. O ambiente sonoro apresentava desafios psicológicos significativos. O barulho constante incluía vocalizações de milhares de animais, o ranger estrutural da madeira, o impacto incessante das ondas e a precipitação torrencial. Estudos acústicos sugerem níveis de ruído superiores a 85 decibéis, comparáveis a uma fábrica industrial. A manutenção da saúde mental durante 370 dias nestas condições exigiu estratégias de adaptação extraordinárias. A família estabeleceu rotinas rigorosas, dividindo tarefas e mantendo ciclos regulares de descanso. Os quartos familiares, isolados acusticamente por camadas de materiais absorventes, ofereciam refúgio relativo do caos sensorial. Durante os 40 dias e 40 noites iniciais de chuva intensa, as condições atingiram extremos críticos. Trovões contínuos, relâmpagos e turbulência marítima criaram um ambiente de terror constante. A sobrevivência psicológica dependeu de uma fé inabalável e disciplina mental excepcional. O desembarque no Monte Ararat marcou o fim desta jornada extraordinária. A descida gradual dos animais, a dispersão organizada das espécies e o estabelecimento de novos ecossistemas demonstram planejamento meticuloso até os momentos finais da operação. Estes sistemas integrados, ventilação, estrutura, climatização e gestão psicológica, evidenciam um nível de sofisticação técnica que desafia explicações puramente naturalistas. A funcionalidade perfeita de todos estes elementos durante mais de um ano sugere orientação divina em cada aspecto do projeto. Se você reconhece nestes detalhes técnicos a evidência do poder sobrenatural, declare nos comentários: Amém, eu creio no poder de Deus. Um dos aspectos mais intrigantes da narrativa do dilúvio são as profundas implicações biológicas e teológicas que transcendem o evento em si. Análises contemporâneas revelam detalhes fascinantes sobre variações genéticas pós-diluvianas